Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Aqui é o pastor Cláudio Lísias. Nós estamos iniciando uma nova série de palavras e nesta série nós estamos querendo fazer um reforço do conteúdo que a gente está trabalhando nos grupos online da nossa igreja, que agora, nesta fase do ano, do período ainda da pandemia, da quarentena, nós estamos enfatizando, não é, o desenvolvimento, a formação espiritual da nossa própria vida. Então, nós queremos realmente avançar, nós estamos no ano do discipulado e nós queremos crescer. E é interessante quando a gente fala em crescimento, né? Nós todos queremos crescer. Eu tenho plena certeza. Crescer espiritualmente, crescer na relação com Deus. Nós todos desejamos muito isso. Esse é um desejo profundo do nosso coração. Por isso, o primeiro encontro, a ênfase está no que você está procurando, né? Nós queremos crescer, nós queremos avançar, não é? Só que às vezes esse crescimento e este avançar, ele não é fácil, não é? A gente tenta avançar, tenta crescer, tenta vencer alguns pecados, né? Alguns maus comportamentos que às vezes a gente tem na nossa vida. E a gente tenta, a gente luta e a gente não consegue. A gente diz, agora eu vou mudar. E às vezes quando a gente pega, de repente, nós estamos tendo o mesmo comportamento, a mesma atitude, não é verdade? E aí nós temos aí uma falsa narrativa. E nestes encontros nós vamos sempre falar sobre três coisas importantes, né? Falsas narrativas, a narrativa de Jesus, que deve substituir essas falsas narrativas, e também nós vamos dar ênfase nessa transformação do Espírito Santo através do treinamento da nossa alma. Já eu vou explicar melhor. Então nós temos sempre nós temos falsas narrativas que conduzem a nossa maneira de ser, de viver no mundo. E aí nós temos uma falsa narrativa, que é a narrativa de que a gente muda pela nossa própria força, pela nossa própria vontade. Então, se você tiver bastante foco, bastante força de vontade para mudar algumas coisas na sua vida, você vai conseguir. Então, em outras palavras, segundo essa falsa narrativa, que eu já estou dizendo que ela é falsa e eu vou explicar por quê, segundo essa proposta, quando a gente luta para acontecer uma mudança na nossa vida e a gente não consegue, isso significa que a gente não teve muita vontade, não é verdade? Ora, se eu estou me propondo a acontecer uma mudança na minha vida e eu não chego lá, eu não avanço, isso significa que eu não tive uma vontade boa, né? Uma vontade focada, destemida, corajosa para lutar pela minha própria mudança, não é verdade? Então essa é uma falsa narrativa. Por que é uma falsa narrativa? Porque a vontade, ela na verdade não produz muita coisa na vida da gente. A vontade, ela é como se fosse um burro de carga. A vontade, ela acontece a partir de elementos influenciadores. Quais são eles? A mente, tá? A mente é um elemento influenciador da vontade, o nosso próprio corpo e o contexto social. Então, nós temos três influenciadores da nossa vontade. Então, quando você diz assim, eu vou mudar e para eu mudar eu preciso ter bastante vontade, isso significa, e aí você falha, porque não é a vontade que provoca a mudança, porque a vontade ela vai ser influenciada. Então, para a gente mudar na vida, para a gente ter uma mudança e viver segundo o coração de Deus, que maravilha, né? Viver segundo a vontade do Senhor, nós temos que trabalhar nestes influenciadores da nossa vontade. Então, se a gente trabalhar, começar a mudar elementos importantes que sustentam esses influenciadores, nós vamos alcançar mudança e nós vamos começar a crescer espiritualmente, nós vamos nos tornar pessoas melhores e aí nós vamos ser bons discipuladores, porque nós vamos levar mais pessoas ao encontro de Jesus Cristo, nós vamos conduzir, nós vamos fazer discípulos e nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo da pandemia
é um tempo de preparação para quando ela terminar, quando a gente estiver interagindo novamente com as pessoas, a gente precisa influenciar espiritualmente as pessoas. E para isso nós temos que crescer espiritualmente, entende? Nós temos que crescer espiritualmente. Então nós temos que trabalhar nesses influenciadores. Por isso que nesses encontros e nestas palavras, com base no livro Maravilhoso e Bom Deus, a gente quer trabalhar essas influências, e aí nós temos uma proposta do Triângulo da Transformação, que nós vamos trabalhar, vamos seguir para o caminho da nossa mudança. No Triângulo da Transformação, nós vamos trabalhar com... já que tem que mudar, né, as narrativas, nós temos narrativas que nos prejudicam, desde da nossa infância, narrativas que a gente recebe dos nossos pais, narrativas que a gente vai tendo pelas experiências da vida. Essas narrativas, elas são o nosso norte, né? A orientação de ação, de decisão, de comportamento da nossa vida. Então, o que nós temos que fazer? Vamos adotar na nossa vida, para a gente mudar, para a gente crescer espiritualmente, crescer mesmo, rumo ao alvo que é Jesus. Vamos adotar as narrativas de Jesus. Então vamos adotar aquilo que Jesus pensava, porque Jesus tinha um pensamento importante sobre Deus, muito firme nele, e o ensino de Jesus todo foi sempre nos dar narrativas que a gente pudesse realmente ir em direção a Deus. Então, adotar as narrativas de Jesus. Eu mandei uma apostila já para você no grupo do WhatsApp da igreja, e também está também no aplicativo da igreja. Então, nós temos que mudar histórias em nossa mente, alcançar as mentes de Cristo. Nós temos que substituir algumas narrativas familiares, culturais e religiosas. A gente precisa saber qual é o pensamento de Jesus, que Jesus tem sobre Deus. Segunda coisa que é preciso para a gente fazer a mudança. Primeiro, então, é adotar as narrativas de Jesus. Então, nesses encontros, nós sempre vamos ver a falsa narrativa e qual é a narrativa que Jesus nos propõe. Segundo, nós vamos precisar nos engajar em novas práticas. Então, nós vamos ter o que nós chamamos de treinamento para a alma. Nós vamos treinar uma nova maneira de se comportar, uma nova maneira de perceber as coisas de Deus, o nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo, a nossa própria fé, a nossa espiritualidade. Então nós queremos desenvolver algumas disciplinas espirituais, e já eu vou falar sobre a primeira disciplina que a gente se propôs. Então nós precisamos nos engajar nos exercícios de treinamento para a alma. Terceira, nós temos que participar de uma comunidade. Então, você que está assistindo esta palavra, este vídeo, é importante estar engajado num pequeno grupo. No caso, no momento, nós estamos desenvolvendo grupos pequenos online, né? Virtuais, tá certo? Mas é muito importante. Vamos tentar fazer, se a gente não está conseguindo usar o T-Link, vamos fazer grupos de WhatsApp. Porque pelo WhatsApp dá para fazer uma conversa aí de 3 pessoas, e aí nós vamos propor esse tipo de interação, porque o relacionamento, conversar um com o outro, isso é muito importante, ok? Bom, e quarto, nós temos que depender da ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que vai nos trazer esta transformação, ele vai agir em todas essas áreas para o nosso crescimento espiritual. E aí nós vamos ver o fruto do Espírito, ok? Então, é isso que nós vamos trabalhar nos encontros, tá? Trabalhar nas narrativas, substituir as falsas narrativas. Nós vamos trabalhar num treinamento para a nossa alma, vamos fortalecer a convivência em relacionamento do grupo, que o grupo nos influencia para a nossa mudança, para a nossa transformação, e vamos depender mais ainda da ação maravilhosa, graciosa do Espírito Santo de Deus. Neste primeiro encontro, o treinamento para a alma que nós propomos foi trabalhar a disciplina do sono. Por que a disciplina do sono? Porque a gente tem percebido que um dos grandes problemas
do nosso tempo, do tempo moderno. Algumas coisas devem ter mudado com a pandemia, mas uma das coisas que a gente tem percebido é o cansaço, né? As pessoas vivem cada vez mais cansadas, elas estão esgotadas fisicamente, e uma das razões pelas quais há esse esgotamento é as pessoas estarem dormindo menos, estar dormindo pouco. E aí nós estamos trabalhando na fundamentação dessa disciplina do sono, que você entenda que 1/3 da nossa vida, isso, quem criou isso foi Deus, 1/3 da nossa vida é para passarmos dormindo. Então, mais ou menos, vamos dizer que você durma aí de 6 a 8 horas por noite de sono, né? Mas o ideal é que fosse aí 7 horas, né? Então, é dormir bem, dormir de forma que a gente possa realmente descansar e que no dia seguinte a gente esteja com nossas baterias recarregadas e assim a gente esteja mais perto do Senhor. Então, é bom a gente entender que o sono é uma entrega, né? Sono é entrega. Então, poxa, eu não posso... Tem gente que não consegue dormir porque está preocupadíssimo com as coisas, né? Com os problemas, com alguma coisa na sua vida. Então, o sono, ele é uma expressão de fé também. É quando você descansa, você deita e você pega no sono, aquele sono, você diz, olha, eu não posso fazer nada, eu me entrego agora ao Senhor, eu vou agora repousar, eu preciso de saúde. Então, a nossa fé, ela está ligada com a nossa atitude de dormir bem, de ter uma disciplina do sono. Então, a nossa proposta foram 2. Uma, você dormir pelo menos 3 noites, sendo o teu sono, durante uma semana, 3 noites, você ter sono de 7 horas. Então, 7 horas você dormir durante essa semana. E a outra proposta é você tirar um dia da semana para você dormir o quanto você quiser, sem ninguém te acordar, sem colocar o despertador lá do celular, você conseguir dormir até o máximo que você puder. Essa foi a nossa proposta na disciplina do sono, e nós vamos conversar sobre como foi a aplicação dessa disciplina. Se nós dormirmos bem, se nós dermos atenção a esta área da nossa vida, nós também vamos estar revigorados também na fé, fortalecendo para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. Deus abençoe a sua vida. Nós continuaremos depois na segunda palavra, no segundo material do segundo encontro, que tem a ver com Deus é bom. Fique na paz. Até mais.